Olá, pessoal. Eu sou a Jennifer e esse é o canal em Debate, Gênero e Relações Internacionais. E no tema de hoje a gente vai falar sobre migrações internacionais e a perspectiva síria. E para falar sobre esse tema super importante e que a guerra da Síria, né, completou esses 10 anos, a gente trouxe para conversar no canal alguém muito importante, que é o Abdul Basset Jahrour, ativista, né, da causa sobre migrações internacionais. Ele é o presidente da ONG Pacto pelo Direito de Migrar e também diretor do departamento de projetos da ONG. Então, eu gostaria de agradecer muito por estar aqui conversando com a gente. Muito obrigado, professor. Assalamu alaikum. Salam Primeiro, aleikum. obrigado para quem está nos assistindo. Agradeço o convite. É uma honra poder compartilhar a meu trabalho, minha experiência aqui também como refugiado no Brasil e o meu trabalho, que é o ativismo pela causa migratória. Muito Uhum. obrigado. E eu acho que já falando sobre isso, né, seria importante a gente começar a falar justamente sobre essa questão, né, sobre o conflito e todos os impactos que geraram com relação à comunidade síria e que levou, né, milhares de pessoas a sair do seu país de origem. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito disso, né, de como a gente está aí completando esses 10 anos e quais seriam, então, esses desafios, né, essas situações que, dentro desse contexto, se houve alguma mudança, e como está a situação da comunidade síria nos dias de hoje? Então, na verdade, a guerra da Síria, tudo que eu posso relatar é um relato meu pessoal, sendo um testemunho cidadão da Síria. Primeiramente, queria me apresentar. Uhum, Eu sou árabe da Síria, de Alepo. Ah, Estou aqui no Brasil há 7 anos. Eu venho por causa da guerra da Síria. E estudava administração de empresas e trabalho também na área de comercial lá na Síria. Exatamente sobre esse assunto que a guerra, infelizmente, é que completa 10º ano, é uma, para mim, realmente algo muito triste, porque o povo sírio está sofrendo muito. E aquelas pessoas que mais que está sofrendo no meio dessa guerra, as crianças, né? Que são inocentes, que estão não tá vivendo sua época na sua idade. E temos mais de 2.500.000 crianças que estão sem acesso à educação escolar. Meu povo hoje espalhado pelo mundo. Mais de 13 milhões estão pelo mundo refugiados e, a guerra matou 1.000 milhões de habitantes. Porém, esses dados, quando a gente fala de número exatamente, são dados todos da pessoas que defendem os direitos humanos lá, os órgãos, os ativistas que tentam transmitir esse sofrimento, transmitir essa guerra dentro da Síria, tem realmente uma diferença sobre os números, porque tem pessoas, mais ou menos, temos muitas pessoas que estão presos, tem pessoas que desapareceram e pessoas confirmadas, os números dos dados da ONU, como eles falam aqui, mais de 400 mil. Mas, como eu falei, se juntando todos aqui, quem está desaparecido, quem está preso, que a gente não sabe também como está a situação de saúde e tal, quase 1 milhão de pessoas morreram, porque até quem desapareceu a gente não tem garantia se está vivo ou não. Exatamente o que aconteceu da guerra da Síria, uma guerra bem complexa envolvida com 14 países, muitas milícias terroristas e nesse sentido
eu vou focar em quando completei 20 anos, em 2010. No momento que completei 20 anos, foi chamado para completar, para fazer parte do exército militar da Síria. Me levaram na Guarda Republicana no Damasco, capital da Síria. Todo jovem que completa 19, ele deveria se apresentar para o exército militar. E deveria ele ficar entre 2 anos. E desse momento, eu fiz uma licença em 2009 para não entrar. Em 2010 tive que entrar. Todo obrigado. Tipo, não é pela minha vontade, é pela lei mesmo. E naquele momento aconteceu uma revelação que foi conhecida como Primavera Árabe, que começou lá na Tunísia, norte da África, um país considerado que faz parte da Liga Árabe, do mundo árabe. Aconteceu daquele momento quando aquela revolução aconteceu e teve uma vitória. Qual é a vitória? Que a população árabe, ao tanto a população da África, os países árabes, nós não temos uma costume de conseguir, através de manifestação, de democracia, de a gente consegue retirar um presidente. Então, foi uma vitória. E naquele momento as pessoas começaram saindo, né, nas ruas tal e fazendo essas manifestações, né, essa revolução. E no momento que estendeu mais nos países árabes, então chegou até a Líbia, chegou até Egito, Iêmen, alguns países como que não foi muito, aconteceu aquele barulho como o Bahrein, do país do Golfo, né? Até chegou na Síria. Só que de forma assim, o que aconteceu da Tunísia? Aconteceu algo que totalmente diferente do que o povo árabe esperava. O povo árabe esperava realmente que ele está querendo fazendo revolução, manifestações para conseguir alcançar a democracia, porque nós não temos democracia de expressão na sua opinião política. Então, durante isso, foi gerenciada pelo interesse político, sem a gente perceber, para realmente quebrar alguns regimes, destruir alguns países. Mas o povo árabe não esperava isso, ou não queria isso. O povo árabe, em geral, onde aconteceu essas manifestações, simplesmente a gente estava querendo mudar o regime, para a gente escolher um presidente democraticamente, né? Enfim, um resgate da democracia, resumido. No momento que aconteceu da Síria, na verdade, em 2011, houve algumas manifestações, porque eram manifestações pequenas, e foi o governo, ele conseguiu ter sob controle sobre quando começou essas manifestações, começou a prender, né, algumas pessoas. Só que foi registrada internacional que aconteceu em março, porque em março aconteceu um impacto bem forte. No momento que as crianças de uma escola pública escreveram na parede: chegou sua vez, seu doutor Bashar al-Assad. Significa o quê? Chegou sua vez. Chegou sua vez para que você saia fora da presidência. Mas nesse momento o diretor da escola mesmo chamou a polícia e prenderam as crianças. As crianças são adolescentes e têm a idade de 10 até as 14. E nesse momento as familiares foram até a delegacia para retirar seus filhos. Só que o delegado ele não quis, e ele usou uma linguagem bem feia, que ele falou: vocês têm que esquecer esses filhos que existem. Se vocês querem filhos e vocês não têm capacidade, traz suas mulheres, a gente consegue, tipo, engravidar suas mulheres, tal, para fazer filhos. Então foi uma linguagem de contra uma região, vamos dizer, uma região caipira, uma região anterior, de pessoas que são muito conservados. De falar essa linguagem, ainda
quem vai aceitar, tipo, de esquecer seu filho, né? Então, esses familiares voltaram, começam a fazer manifestação. E logo, alguns alunos universitários de várias, tipo, esse começou numa cidade chamada Daraa, tá? Então, logo, as manifestações começaram em várias regiões. As pessoas estavam fazendo, em especial os alunos da universidade, porque eles acharam isso horrível que está acontecendo, para apoiar esses familiares. Só que o governo, ele reagiu de uma maneira muito radical. Aí, com o tempo, assim, o que está acontecendo? Várias manifestações e o governo tenta realmente acabar com essas manifestações, prender tal. E aí, o que aconteceu? Começa o povo não aceita mais isso, porque a gente estava, tipo, o povo ficou revoltado. Daquela maneira, alguns dos generais que eles fazem parte do exército militar do governo sírio, eles se desligaram e saíram ficar ao lado do povo. E alguns militantes um pouco militares começaram a sair, aí formou, depois de 7, 8 meses, grupos de rebeldes. Aí a população conseguiu se formar grupo de rebeldes para se proteger e enfrentar esse governo, o poder, a força do governo. Com o tempo, assim, as coisas complicou, né? Porque tem armas bem simples da população desses grupos e a maior parte de forças armadas do poder desse estão do lado do governo, que é o governo sírio, o exército militar da Síria, com apoio da Rússia e do Irã. Lembrando também esses dois países que faz muito significado para a guerra da Síria. A influência lá, a única base militar da Rússia no Oriente Médio, na Ásia, fica só onde é na Síria. Então, e também o apoio que Irã oferece também, em todo sentido, também tem um interesse, além de ser interesse religioso, mas influência do Irã, do seu povo, né? Então, o que aconteceu com o tempo? Que Irã apoiou com o tempo uma milícia bem famosa e forte e conhecida no sul do Líbano, chama Partido de Deus, que é Hezbollah. Então, também estava fazendo uma influência, né, o Irã. Então, daquele parte, um governo tão forte. Aí, do lado da população, quem apoiou? Alguns países do Golfo, Catar, Turquia, né? Aí logo chegou quem? Chegou alguns grupos que são chamados pelas letras PQQ, BYD e UBG. Esses são milícias que são da defesa do povo da etnia curda. Então, na Síria tem uma etnia chama etnia curda. Essa etnia, com muitos anos para trás, várias décadas atrás, o sonho deles realizar uma pátria só da etnia curda. E eles nunca conseguiram isso, porque eles considerados uns grupos separatistas. E isso que ninguém estava aceitando. Então, ao longo do tempo da história da Síria, a última império que estava lá, o Império Otomano, quando cai o Império Otomano da Primeira Guerra Mundial, o que acontece? A França ou a Inglaterra culpam, né, aquela região onde o Império Otomano, que estava realmente ele ocupando vários países lá, vários que chamado que tem um termo político em língua portuguesa como minha língua limitada, vocabulário, como? Coalizões. Então, eu não sei qual é eu não consigo localizar essa palavra, não sei, talvez pode ser isso, mas onde o Império Otomano, né, quando ele caiu, porque estava comando, ele tem controle alguns países da África, que atualmente países árabes, do Oriente Médio, em especial França,
Britânia, Inglaterra, aquele tempo, dividiram aqueles países, né? Então, assim, a França pegou pegou a Síria, pegou o Líbano, a Inglaterra pegou Palestina, Egito, os países do Golfo, né? Logo também nós temos a etnia árabe também, que estava também contra esse Império Otomano. Então, durante todos esses conflitos, naquele região, aquela região do Oriente Médio, nunca tive uma tranquilidade 100%. Então, falamos, depois que caiu o Império Otomano, Primeira Guerra, Segunda Guerra Mundial, aí logo chegou uma fase da ditadura, várias golpe, até chegou o partido considerado socialismo, né? Que o general, o pai do atual presidente, ele assumia o comando e fez a Síria um país, como assim dizendo, como a Coreia do Norte, a questão de controle, né? Como ele, do jeito que ele gostaria, como ele, para ele, a questão do seu olhar, que ele patriota, que ele está defendendo isso, a sua pátria, estou dando um exemplo, como Venezuela, Cuba, Coreia do Norte e tal, porque ele montou um regime muito forte, não permite que as pessoas respiram a política, expressar qualquer tipo de política. E, enfim, aconteceu, então, quando ele assumiu de 1970, ele faleceu em 2000. E quando ele faleceu no ano 2000, assumi filho dele. Esse filho dele, que é atual presidente Bashar al-Assad, ele formado médico na Inglaterra. E, enfim, ele continuou. Pela idade dele, não pôde assumir, mas tive uma mudança lá no parlamento. Enfim, parece que a família do Assad não deve sair da presidência. Então, ficou até chegou a Primavera Árabe e começou aquele conflito. Então, com o tempo, assim como eu te falei, então houve já esses muitos anos, já tendo parte da população não gosta desse regime e considera ele ditador, e tendo parte pelo interesse ou pelo gostar mesmo, que eles acham ele o certo, então eles apoiam ele. Porém, a maioria da população, eles realmente, com o tempo, o que aconteceu de agressão e violência que ele estava tentando acabar com essas manifestações, reagir dessa maneira, a população continua ficando mais revoltando. E isso realmente estou no meio. Eu estou no meio como militar. Eu era motorista de um general lá no Damasco, na Guarda Republicana, e estava uma situação muito, muito difícil para mim, porque naqueles momentos estava perdendo bastante amigos. Até dia 5 de maio de 2013, eu me machuquei de um ataque do Estado israelense. Como eu te falei, que não tem nada a ver com a guerra. Quando eu falo guerra da Síria, as pessoas falam uma guerra religiosa, há uma guerra, pensam uma guerra civil, mas não é. A Síria é uma região muito estratégica e cada um está enxergando cada país pelo seu interesse. Ele quer pegar um pedaço, como se fosse uma pizza, exatamente. Então, Estados Unidos e Israel, eles apoiam os grupos, milícias curdas, que te falei, e eles conseguiram controlar realmente parte onde vive a população curda e árabes também, e uma região também rica de petróleo. Então, eles já dominaram isso, falando assim que eles vêm para apoiar o povo curdo contra o grupo terrorista que é o Estado Islâmico. Também entrou mais. Então, tem Estado Islâmico, vários rebeldes, grupos de rebeldes, tem esses grupos, milícia curda, tem aquela milícia que é apoiada pelo Irã, que é milícia xiita, que é Partido de Deus, que faz parte do Líbano, tem os iranianos, tem os russos, tem o exército turco, apoio financeiro dos países do Golfo. Então, dá para enxergar assim, como o cidadão está falando para você, o que eu tenho de conhecimento da minha língua nativa, que não consigo expressar 100% porque eu bem sou árabe e falo em português, a questão é uma guerra, terceira guerra mundial,
e como falei para você, cada um está lutando por o seu interesse e nada para o interesse do povo. Quem é o vítima sobrou é o povo sírio, que realmente a gente não pode sair. Todas as portas de todos os países do mundo fecharam. Quem está conseguindo fugir, conseguiu fugir. Mas tem parte da população, maior parte da população está querendo sair de lá, só que não tem condição. Transporte, áreas de risco, sabe? E deslocamento, tudo assim, as pessoas conseguiu ficando só lá, esperando ou a bomba cai, ou sua hora chegar para morrer de qualquer jeito. Então, falando assim para você, morreram muitos jovens, homens, quase não tem mais agora na Síria. A população da Síria que está sofrendo todo esse com esse período, né, que ninguém está se interessando pela ajudar essa população que está sendo muito vítima dessa situação, né, uma pressão que está acontecendo. Enfim, durante esse tempo, como te falei, que tem muitos jovens que estão na luta, e a Síria perderam muitos seus filhos, né, jovens, e aqueles que estão vivos estão lá no militar. E tem também parte da população também fugiram, em especial também os homens, porque nós jovens da Síria, a gente está fugindo para não participar nessa guerra. Em primeiro lugar, para a gente salvar nossa vida, e também, em segundo lugar, para não participar na militância. Porque se fosse isso uma mulher, talvez o que eu quero sair da Síria, só que eu não vou ter preocupação de ser chamada obrigadamente para me colocar numa conflito, numa guerra, para eu pegar uma arma e entrar no meio, como eles fazem com nós, tá? E ficou tão confuso a situação, como estou falando para você, de tantos grupos, milícias, rebeldes, Estado Islâmico. Falando em geral, 80% agora, o que está acontecendo? Nós estamos aqui em 2021, a Síria está sob controle do governo entre 70% a 80%. E tem regiões que estão na mão da população da etnia curda, né, com apoio dos Estados Unidos, e tem também parte da Síria, uma região que também norte da Síria, que fica perto da Turquia, sob controle da Turquia, do exército turco. Quem que vive dessas populações, vive lá várias regiões da Síria que contra o governo tive vários acordos para essas pessoas, eles podem ir realmente até essa região, que chama Idlib, né? Que falei, uma cidade, e lá as pessoas vivem no campo de refugiado. E quem não está no campo, tipo, porque é uma cidade meio destruída. Falando em geral, esses números chegam a ser 5 milhões de pessoas. Vários lugares da Síria estão localizados lá, com sob controle do exército turco. E, como falei, entre 70% a 80% está sob controle do governo sírio, com Rússia, com Irã. Então, assim, entre aspas, a guerra não podemos dizer acabou, porque já completa, porque o conflito ainda permanece, sempre tem conflitos, né? Mas Estado Islâmico não permanece mais, o grupo terrorista do Estado Islâmico. Porém, quando acontece um bombardeio, alguma coisa, eles declaram que eles assumem esse ataque, né? Então, mas fisicamente na terra eles não permanecem, eles são escondidos entre a população, alguns regiões lá na Síria. Mas falando em geral, foram eliminados, que eles não têm mais força. Quem morreu, morreu. Quem não morreu está a fugir para o Iraque, para vários países. Então, assim,
Essas milícias curdas, eles conseguiram, né, com o apoio dos Estados Unidos, eles já têm também até o capital chama Arbil, tem bastante região, falamos Kurdistão, Iraque, né, ele já tem bastante esse controle, já tem sua identidade, que eles se organizam, né, com seu exército, com o apoio dos Estados Unidos, lógico. E assim, ainda eles ameaçam a Turquia. Por isso a Turquia se sente ameaçada por eles, porque o sonho da etnia curda que pega um parte da Síria, um parte do Iraque e um parte da Turquia, né, para formar o país curda. Enfim, a população, falando em geral, estamos falando desse ano, a população está morrendo agora de frio e fome. Falando sobre a economia, o dinheiro da Síria, ele desvalorizou muito. Falamos também, esse bloqueio que aconteceu, um bloqueio, além de tudo que afetou, né, na guerra da Síria, foi aprovada uma lei do Congresso Nacional Americano, a lei chama Kaysar. Essa lei Kaysar proibir proibindo a Síria ter esse desenvolvimento econômico e proibindo todas as empresas do mundo, tanto pessoa física como jurídica, para não manter nada de relacionamento comércio. Esse bloqueio, o que aconteceu? Ele desvalorizou a moeda, o dinheiro da Síria. Então, a população que lá ainda trabalha, alguns regiões que está seguro ou sob controle do governo sírio, eles não conseguem nem comprar o pão, né? Aí falando de várias partes da população grande, eles estão desempregados, pessoas, sabe, um país destruído. Então, hoje, o povo está sofrendo em todo sentido, né? Próprio os ricos, não temos os recursos, tipo, falando em geral, o pão está faltando, gasolina, o gás, a elétrica, água, sabe? Então, viver na Síria hoje, resumindo, falando assim, desculpa a palavra, mas um inferno. Porque, sinceramente, como posso dizer, meu país já é destruído, infelizmente, pelo um interesse de poder. Se tem uma palavra ao nome da guerra da Síria, uma guerra de poder, infelizmente. Então, isso que aconteceu, isso que está acontecendo, e não sei para onde estamos indo, porque quando começou isso, a gente pensava com esperança que amanhã vai acabar, amanhã vai acabar, amanhã vai acabar, e cada dia passa, sem a gente perceber, estava aumentando essa crise, esse problema. E eu acho que a situação ainda fica mais complicada para a questão, né, do país, que além desses interesses políticos, como você mesmo falou, né, das grandes potências envolvidas na questão, tem o contexto da pandemia, né, que isso também acaba também trazendo aí vários aspectos negativos. Se já é difícil para países que não estão com um problema de conflito, imagine os países que têm uma situação, né, desses interesses, uma situação ainda de conflito, né, então é muito problemático.